Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fala pessoal, beleza? Rafael do canal Rentabilizando e hoje nós vamos estar falando sobre uma das estratégias mais rentáveis que a gente tem no mercado brasileiro, que é o de marcação a mercado. A ideia da marcação a mercado é nós estarmos ganhando e otimizando a rentabilidade utilizando produtos de renda fixa, ou seja, eu tenho um risco baixíssimo com um potencial de retorno muito grande. No nosso mercado já é comum as pessoas buscarem rentabilidades maiores investindo no mercado de ações, até mesmo no mercado de fundos imobiliários que estão expostos em renda variável, ou delegando essa função para gestores profissionais e buscando fundos de investimento. Mas saiba você, pessoa física, pode estar utilizando essa estratégia para estar otimizando os seus ganhos com um baixíssimo risco utilizando a nossa marcação no mercado. Historicamente, o Brasil ele tem uma alta taxa de juros. Isso faz com que os nossos títulos de renda fixa rendam muito na média. E também faz com que a gente consiga aproveitar dessas estratégias em tempos onde a taxa de juros sobe muito e faz com que a gente consiga títulos muito mais atrativos para quando essa taxa de juros cair, a gente lucrar muito mais em cima. A ideia de quando você compra um título é carregar ele até o vencimento, mas no meio do caminho a gente pode estar aproveitando a marcação a mercado e fazendo de 20%, 30%, 40% de lucro nessa operação. Mas para começar do início, vamos iniciar esse vídeo aqui falando primeiramente o que é a marcação a mercado. A marcação a mercado, para ser o mais simples possível, é como se você hoje fosse na concessionária e comprasse um carro. Esse seu carro no dia de hoje vale R$20 mil. Se você amanhã quiser vender esse carro, ele não vale mais os mesmos R$20 mil. Sempre tem aquele estado, né? Saiu da concessionária, já perdeu valor. E é exatamente isso. Se você quiser vender esse carro amanhã para minha pessoa, eu vou estar pagando 19 mil. Porque esse carro não é o mesmo de quando estava dentro da concessionária. Isso, bem basicamente, é marcação a mercado. Você pegar um produto e no meio do caminho você querer vender ele, e o preço vai estar diferente. Para ficar mais simples ainda, eu vou estar compartilhando a tela aqui do meu tablet e vou trazer alguns gráficos tentando exemplificar isso que eu falei aqui agora. Então, vindo aqui para a tela, tá, para tentar ficar um pouco mais simples a explicação do que é a marcação a mercado, eu vou basicamente aqui fazer umas contas, mas não se preocupe que eu não vou estar dando aula para vocês, é mais para trazer um pouco do contexto, tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte, nós temos um gráfico de evolução do preço da compra de um título público, por exemplo. A gente pode pensar aqui tanto um pré-fixado quanto um IPCA+. Eu gosto de tratar com marcação a mercado de títulos públicos. Por quê? O Tesouro Direto ele tem o programa de recompra. Então o governo ele garante que ele vai recomprar esse seu título no momento que você quiser vender. Para quem quer trabalhar com marcação a mercado, para quem quer fazer dinheiro com essa operação em renda fixa, tem que ser dessa forma, porque se você tem certeza que você vai conseguir vender aquele título rápido o suficiente para aproveitar daquela taxa e do tempo percorrido, tá? Fazendo assim e ganhando seus resultados acima do que se você levasse até o vencimento, tá bom? Então, por exemplo, se nós estivéssemos comprando um título 11 hoje, vamos arredondar uma taxa de 12%, eu teria um título que parte do ponto X e vai até o 1.000. Que é o preço unitário de um título público pré-fixado, por exemplo. Você compra a X e ele vai valer 1.000 no seu vencimento, tá bom? A ideia, novamente, não é trazer contas, mas só para um exemplo fictício, digamos que a gente tem aqui um prazo de 10 anos, então esse período aqui, ele tem 10 anos, tá? E aqui a gente tem a nossa taxa, vamos lá, dizer 10%. Vamos arredondar números para ficar mais simples aqui minhas contas também, tá? Então, para eu saber o quanto que está hoje esse título aqui, eu faço uma conta bem simples, que eu vou já dar a resolução para vocês, para facilitar. Eu pego os 1.000, que é o meu título final, vou botar 1 mais a taxa, que no nosso caso aqui é 10%, e elevar ao tempo, que no caso aqui são 10 anos. Ou seja, esse resultado aqui, eu estaria comprando um título ao preço unitário de R$385. Novamente, arredondando valores para ficar o mais simples possível. Então, eu compro aqui um título a R$385 e no seu vencimento eu vou ter R$1.000 no preço unitário. Isso se eu deixar esse título
correr por 10 anos. Mas vamos lá. Nós estamos agora em um período de queda da taxa de juros, porque o governo está querendo fomentar a economia, largar mais dinheiro na praça, então ele está reduzindo a taxa Selic para estimular a economia. Reduzindo a taxa Selic, ao invés desses 10% nessa linha reta, a gente agora tem, no meio do caminho, uma taxa de juros daqui a 2 anos, por exemplo, a 8%. Tá? Ou melhor, se a gente trouxer a exemplos mais fidedignos com a nossa realidade, daqui a um ano, no final desse ano, início do ano que vem, nós teremos a nossa taxa de juros a 9%. Então, isso aqui não é uma linha reta. Como vocês podem ver no gráfico, no produto, na corretora que vocês hoje compram títulos, vocês vão ver que, pela nova legislação, a corretora é obrigada a mostrar a marcação a mercado para vocês. Então, o título que vocês compraram a 385, hoje ele pode estar valendo seus 380, seus 400. Então, mesmo um produto de renda fixa vai ter essa oscilação. Já fui indagado por alguns clientes meus justamente por isso. Pô, Rafael, você me trouxe um produto de renda fixa, você me trouxe um fundo de investimento de renda fixa. Como é que eu estou perdendo dinheiro? Por isso, porque ao invés de uma lei natural da taxa cair, você pode ter comprado lá no meio da pandemia um título de 4% e a taxa foi para 10%. Se você quisesse vender esse produto antes do prazo, você teria ali um deságio. Vamos trazer esse mesmo exemplo para vocês terem uma ideia. Tá? Então, esse título que eu paguei 385, em um ano, a taxa 9%, eu teria uma evolução natural. E se acontecesse o contrário, por exemplo? Esse título, então, que eu paguei 385, se ele evoluísse naturalmente e a taxa se mantivesse a 10%, aqui com agora 9 anos, nós teríamos o resultado de aproximados 425. Tá? Então, nós teríamos aqui evolução para esse ponto de R$ 425. Aqui foi o período de um ano que se passou. Tá? Mas se ao invés de a taxa tiver se mantido, ela mudou. Então, ao invés de 10, agora ela está valendo, digamos, 4. A gente teve uma redução tão brusca que fez com que essa taxa evoluísse muito, ela caísse muito no período de um ano. Então, ao invés de 10, agora, nesse mesmo ponto aqui, nós temos uma taxa que vale 4%. Qual que seria o valor que eu conseguiria aqui? Ou seja, meu título evoluiu um ano e ele está numa taxa muito menor do que a que eu paguei. Então, vamos botar na conta aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Nós teríamos aqui, então, 704,22, ao invés dos meus 425. Então, nesse ponto aqui, com uma taxa de 4%, eu estaria com um título que eu paguei 385, com ele valendo R$ 704. Tá? Então, em um ano, eu tive essa evolução. Para vocês terem uma ideia, isso dá uma evolução de 82,85%. É óbvio que a gente não teria um corte tão absurdo da taxa de juros de 10 para 4, mas se acontecesse, que foi o que aconteceu bem próximo lá em 2020, com toda a crise sanitária que nós tivemos, a gente teve uma redução muito brusca para incentivar a economia, continuar circulando uma economia, a taxa de juros baixíssima. A gente teve pessoas fazendo 40% em um período de 2 meses com renda fixa, tá? Mas vamos lá, vamos ao contrário. E se a taxa de juros, ao invés de ter caído, ela subiu, que foi o pós-2020, que a gente teve uma taxa que estava 2, 3, 4, subindo para seus 13,75. Então a gente sai dos nossos 10, né, que nesse período aí teria rendido seus 425, e a gente vai para uma taxa que agora está 15. Então a gente pega os mesmos 1.000, a gente pega o 1, só que agora 15%.
no mesmo um ano de período, tá? Isso daria aproximadamente R$ 285. Então, ao invés de eu estar ganhando meus 425, agora eu estou ganhando meus 285, porque eu tive um aumento da taxa de juros. Então, se eu quiser vender esse produto meu hoje, se eu quiser vender esse meu carro, ele já está muito mais desvalorizado, porque todos os preços dos carros concorrentes estão mais atrativos. Por que alguém vai querer comprar no mercado secundário do Rafael vendendo esse produto a uma taxa de 10% ao ano, se eu posso comprar 15%? Então, para isso, eu tenho que reduzir o meu preço de compra para ele se tornar atrativo para o mercado. Tá? Então, por isso que vocês vê o preço de vocês, mesmo na renda fixa, oscilando para cima e para baixo, até no prazo final de 10 anos, nesse nosso caso hipotético, ele está valendo os 1.000. Tá? Então, de forma bem simples, eu espero ter trazido aqui para vocês o porquê que o mesmo título de renda fixa oscila e por que é tão importante a gente estar entendendo sobre marcação a mercado na hora de estar investindo. O mercado brasileiro, ele é um mercado onde a nossa taxa de juros é muito atrativa. Então, com isso, a gente consegue estar tendo lucros extremamente altos sem se expor a um risco de uma renda variável, por exemplo. É interessante uma renda variável? Com certeza, por um pequeno percentual da nossa carteira. Mas com isso, a gente consegue estar ganhando sem se expor ao risco. Se tudo der errado, eu carrego os 10 anos e não tenho um risco expondo minha carteira à renda variável, a balanço de empresas e algo do tipo, tá bom? Existe cada perfil, um perfil e todos devem ser analisados, mas nesse caso aqui a gente aproveita dessa estratégia. Eu, Rafael, gosto muito mais de estar trabalhando ao invés de pré-fixados, até porque o momento não está tão ideal para pré, com o IPCA+. A gente pega um título do governo nacional, por exemplo, hoje existem as NTN-Bs, que são os títulos IPCA+, então eles trabalham sempre, deixa eu apagar um pouco da minha riscalhada aqui. IPCA mais taxa. Então, eu vou ter sempre uma parte pós e uma parte pré. No caso, semana passada, nós estávamos negociando taxas de IPCA mais 5, mais 6, algo do tipo. No momento que a inflação, que fechou ano passado na casa dos seus 4,6, ela sobe para seus 5, para seus 6, que é a média Brasil, eu ganho nessa variação. Tá? Então, assim que a gente trabalha com marcação a mercado, por isso que os títulos oscilam, e se tudo der errado, eu carrego esse título até o vencimento. Repito, agora é obrigatório todas as corretoras, bancos, instituições financeiras exporem a taxa de vocês sempre a mercado. Algumas corretoras fizeram uma manobra para que o cliente possa ver a marcação na curva e não sofra de forma antecipada vendo essa oscilação. Mas é sempre interessante você entender o que está valendo de fato o seu dinheiro. O que aquele título que você comprou, amanhã ele vai estar valendo se tudo der errado. Emergências acontecem e a gente pode precisar do nosso dinheiro. Tá bom? Espero que de forma clara e sem muito me enrolar, eu trouxe exatamente o que é a marcação a mercado e como vocês podem estar utilizando disso para ganhar mais dinheiro. Fico à disposição se eu puder ajudar em algo ou trouxe mais confusão aqui nos comentários. E peço, se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, curtam ou compartilhem ele com um amigo de vocês que pode estar também querendo saber desse assunto. Fico à disposição e até o próximo vídeo.